E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha? Você que está nesse momento aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte, em Minas Gerais, você que está na Bahia, em Salvador ou outras cidades baianas, você que está no Acre, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, em Belém do Pará, né, em Tocantins, em Brasília, onde você estiver nesse Brasilzão de meu Deus, muito obrigado por você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado mesmo. Obrigado por você estar aqui assistindo esse vídeo, consumindo o conteúdo do canal Paulo Dharma 1970, beleza? Você que está aí fora do Brasil nesse momento, está na Argentina, na Bolívia, no Uruguai, na Colômbia, no Equador, onde você estiver nesse mundão, nessas Américas aí infinitas, muito obrigado por você estar aqui, né, no canal Paulo Dharma 1970, beleza? 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 Se estiver também na Europa, se estiver em Portugal, neste momento, em Lisboa, outras cidades portuguesas, se estiver na França, se estiver em Paris ou outras cidades francesas, se estiver na Irlanda, se estiver na Inglaterra, se estiver na Rússia, né, em Moscou ou outras cidades russas, se você estiver aí na Nova Zelândia, na Oceania, estiver na Ásia, em algum local da Ásia aí nesse momento, brasileiros espalhados nesse mundão de Deus, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a mim, abençoe a você e a sua família, onde você estiver, neste mundão aí, nesse planeta gigantesco, beleza? Agradeço a Deus, né? Sempre que Deus nos abençoe, sempre. Deus abençoe a mim, abençoe a você e a sua família. Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo, beleza? Estou pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal Paulo Dharma 1970. Você está vindo aqui no Instagram, né? @Paulo Dharma 1970. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Se você quiser ajudar o canal, tem aí o Pix, né? 988-290-76791, 988-290-76791. Se também quiser comprar alguns dos livros aqui ou outras coisas que eu vou falar aqui no canal, tem vou deixar aí embaixo aí, na descrição, vou deixar o link da Amazon para você entrar aí e comprar, beleza? Se você quiser comprar os livros aqui, você entra aí pelo link da Amazon que eu vou deixar. Tem o Pix, 988-290-76791, e tem aí também o botãozinho de doar aí, que está embaixo aí, perto aí do like aí, beleza? Tá escrito bem aí um coraçãozinho aí, doar. Se você quiser fazer doação de qualquer quantia, você entra lá e doa, beleza? Tranquilo? 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Dharma 1970, e tem a Amazon também. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, não deixe de comentar, tá? Se você gostou do vídeo, não gostou do vídeo, se acha legal aqui o canal Paulo Dharma 1970, seu comentário é sempre bem-vindo aqui no canal, tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, a gente vai ali pegar a água, vou ali pegar minha água, né? Porque tô sem água aqui. E a gente volta aqui em 10 segundos, tranquilo? Então não sai daí, vou estar esperando você, hein? Valeu, tchau, tchau. E aí, voltei. Deixa eu tomar aqui minha água pra gente começar. Tranquilo? Tenho em mão aqui um livro que eu achei engraçado. É engraçado, né, como essas coisas acontecem. Há algum tempo atrás, eu não tenho nem muito tempo não, eu trouxe para o canal este livro aqui, Trump, a Arte da Negociação, Trump, a Arte da Negociação, trouxe aqui para o canal Paulo Dharma 1970, que é a autobiografia que o Trump escreveu, né, o 46º presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, escreveu lá por volta de 1987, 86, 87, uma espécie de autobiografia, e eu li, gostei pra caramba, tem aí no canal, tranquilo? Tem aí no canal, eu achei essa autobiografia nas quebradas por aí, e todo mundo fala bem dessa autobiografia dele. É um livro de autoajuda para quem quer, né, adentrar esse universo aí dos negócios, ganhar dinheiro. O Trump, inclusive eu falei dos outros livros do Trump, o Trump tem um monte de livros, e aí não demorou muito, acabou caindo na minha mão esta edição aqui, revelando Trump, a história de ambição, ego e poder do empresário que virou presidente. Este livro aqui caiu na minha mão. Caramba, eu falei, caramba, é uma chance, né, de além daquela autobiografia,
de 1987, que o povo considera uma boa autobiografia, né? E eu falei assim, não vou pegar e vou dar uma lida nesse material escrito aí pelo povo do Washington Post, né? Escrito pelo povo do Washington Post, do jornal norte-americano, do Washington Post. Vou dar uma lida, vou ver o que tem aí, né? Pô, vamos ver quais são os segredos, quais são as revelações realmente cabeludas, né, que tem sobre o Trump. Mas confesso a vocês, o livro é muito bem escrito. Esses dois jornalistas aqui, o Mark Fisher e o Michael Kranish, dois jornalistas do Washington Post, os caras são competentes pra caramba, um negócio muito, muito bem feito, mas não tem muita revelação bombástica, não. Sinceramente, eles debruçaram aí eles vão falar aqui, né, durante cerca de 3 meses. O cara se lançou à presidência da República dos Estados Unidos em 2015, né? Aí nos Estados Unidos tem aquelas coisas das primárias, etc. E como ele assim, ele se lançou à presidência, mas ninguém levou a sério, então os caras também não levaram muito a sério. Quando ele começou a gente que acompanhou na imprensa na época, quando ele começou a subir lá no Partido Republicano, eu acho que foi aquela velha história do corre que lá, como é que é? Corre para resolver esse negócio, porque a coisa ficou feia para os próprios jornais, porque ninguém levava a sério. E o Trump não é um cara que você não leve a sério, tá? O que ele fala. Ele não é só um piadista do programa lá do O Aprendiz, ou aquela figura que apareceu em um monte de desenhos animados dos Simpsons, ou em séries de televisão. O Trump é um cara que é bom se levar a sério. Ele é perigoso você não levar ele a sério. Muitos aí não estão levando o Trump a sério. Governos, estados, etc. Aí, não estão levando ele a sério. O que vai revelar exatamente aqui é que ele cumpre, ele vai atrás. Se ele fala que vai fazer um negócio, pode-se ter certeza que ele vai fazer. Ele é um cara a arte da negociação, né? A arte da negociação. Ele é um cara de negociação. O primeiro mandato do governo dele foi basicamente um mandato onde as pessoas não levaram ele muito a sério, aquela coisa do muro, não sei o que, tararau, não levaram ele muito a sério. Esse segundo mandato dele, que não tem aqui, tá, gente? Aqui só vai até o iniciozinho do primeiro mandato, até o iniciozinho de 2016, então não tem não vai falar muito sobre o governo dele. Provavelmente tem outros livros, eu não duvido nada, né? Porque nos Estados Unidos, os caras, como eu disse no outro vídeo, eles escrevem, se lê eu não sei, mas eles escrevem muito, tem muita coisa. O próprio Trump, ele tem bastante livros escritos aí com outros, com ghostwriters, né, com autores, etc. Então os caras escrevem muito, e provavelmente tem algum livro aí sobre o primeiro mandato dele completo e o início desse segundo mandato. Quer dizer, não ficaria nem um pouco surpreso. Mas é exatamente isso. Ele é bom ser levado a sério. Ele aprendeu com o Roy Cohn, né? Ele aprendeu a arte de como você atacar, né? Contra-atacar, a arte do contra-ataque. Você não pode subestimar o Trump. Ele aprendeu com o Roy Cohn. O Roy Cohn, advogado. Inclusive tem um filme, né? Vou deixar aí a fotinha do filme, de 1992. Eu assisti o filme, eu revi, né, o filme. Eu não gostei tanto do filme, a ideia é boa. Eu procurei ver se o Trump aparecia no filme. O Roy Cohn era advogado do Trump e não aparece no filme. E algumas informações ali não batem com as informações que tem aqui. Então eu não gostei. Quando eu assisti o filme lá nos anos 90, eu gostei mais. Mas dessa vez eu achei que ficou um pouco a desejar. Aqui, os caras dizendo, ó, a cada 4 anos o Washington Post explora a vida e a carreira dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. A ideia é descobrir o máximo possível sobre como eles pensam, decidem e agem. Examinar seu passado para vislumbrar como podem se comportar no futuro. No fim de março de 2016, então eu me enganei aqui, né? Ele começou a presidência dele no começo de 2017. Então eles terminam o livro aqui a toque de caixa para poder publicar o livro, né? Ó, em março de 2016
Com a disputa pela indicação dos candidatos dos dois principais partidos ainda não decidida, os editores do Post resolveram começar as extensas pesquisas e reportagens necessárias para produzir estudos biográficos abrangentes sobre cada candidato da eleição geral. Eles reuniram duas grandes equipes de repórteres para investigar o trabalho histórico dos dois prováveis indicados, Donald Trump e Hillary Clinton. Eles dizem que eles sempre fazem esse trabalho. Aí quando o cara vence, eles publicam, né? Publicam sobre o indivíduo, eles publicam sobre o sujeito, né? Eles falam sobre o sujeito, entendeu? Eles colocam o sujeito na berlinda, né? E se o cara tiver muita casca de banana, praticamente, para você ser presidente dos Estados Unidos, o negócio é complicado, né? O sistema tem que permitir. É bom que o sistema permita, né? Senão você não vai muito longe, não. Entendeu? Muito longe, não. Mas, como eu disse, é um bom livro. Tá? Se você quer saber sobre o Trump, se você tem interesse de saber sobre o Trump, sobre a vida dele, esse primeiro aqui da autobiografia já dá, o próprio Trump já dá uma boa, já conta bastante a história da vida dele, sobre o pai, sobre a mãe, vai falar bastante coisa, essa arte da negociação, entendeu? Eles pegaram muita coisa, dessa arte de negociação para escrever esse Revelando Trump, que inclusive no final eles vão fazer aqui um meia-culpa, né, que o livro mais importante para justamente fazer aqui, né? Temos uma dívida em particular com os biógrafos de Trump que abriram caminho nesse terreno intrincado. Wayne Barrett, um dos repórteres investigativos mais persistentes e dedicados nos anais do jornalismo nova-iorquino, não apenas escreveu Trump, Os Negócios e a Ruína, de 92, que o Trump tem muito material sobre ele, não se resume só a isso aqui. E aí ele vai dizer, né? Eles vão dizer aqui, que como o Trump sempre se lembra aos que escrevem sobre ele estava lá antes. Em parceria com escritores, Trump publicou toda uma estante de livros autobiográficos de autoajuda. Muitos são repetitivos em relação aos outros, mas Trump, A Arte da Negociação, de 97, escrito por Tony Schwartz, é um guia essencial à versão dele da história. E Trump, Think Like a Billionaire, escrito por Meredith McIver, contém algumas visões importantes sobre a psicologia de Trump. Quer dizer, ele é um cara que já está nessa aí há muito tempo. Ele já está nessa há muito tempo. Ele não é trouxa, né? Ele não é trouxa, então ele vai usar todos os meios possíveis e impossíveis para ganhar dinheiro, né? Que é o que importa para ele, fazer negócios. Então ele vai fazer de tudo. Ele vai pegar o nome dele, vai emprestar para todo tipo de negócios. Ele vai vender o nome dele, né? Ele vai vender o nome dele para fazer negócios, vai ganhar dinheiro com isso. Aí quando as negociações, as coisas não se concretizavam, os caras iam atrás, o povo ia atrás dele. Ele falava, eu só dei o nome só. Você se vire aí com quem pegou meu nome. É um negócio bem interessante, bem interessante. Eu falo isso. É um livro bem interessante mesmo. Não é vacilão, não. Título original. Trump Revelated. An American Journey of Ambition, Ego, Money and Power. Autores Michael Kranish e Mark Fisher, com ampla colaboração de jornalistas do Washington Post. Biografia jornalística extensa sobre Donald Trump, publicada em 2016 em inglês, traduzida como Revelando Trump em 2017 no Brasil. O projeto envolveu dezenas de jornalistas, 2 revisores de fatos, sob supervisão do editor Martin Baron. Estrutura do livro, por sessões temáticas. Embora o índice completo não esteja disponível, os temas centrais são agrupados logicamente nas seguintes seções: infância e adolescência, origens em Queens, Nova York, contexto familiar e formação, anos em academia militar, os primeiros contatos com a disciplina e privilégios, primeiros passos no setor imobiliário, início da carreira sob a tutela do pai Fred Trump, primeiras estratégias de projeção pública e interesses em autovalorização, ascensão social e táticas de autopromoção, relação com o Roy Cohn, moldando uma estratégia de sempre atacar em litígios e relações públicas, o uso de pseudônimos como John Barrow e John Miller para manipular a imprensa e alavancar fama, duelos de sucesso e fracassos nos negócios. O cara ele quebrou
pode-se dizer assim que ele quebrou umas 6 vezes. Ele foi à falência umas 6 vezes, pelo menos. E voltou, né? E voltou para contar a história. Entendeu? Quer dizer, ele... Tanto que vocês podem perceber, ele conseguiu a presidência dos Estados Unidos, né, em 2016. A outra, ele perdeu para aquele velho Gagá lá. Entendeu? Ele perdeu. Sabe-se lá como, ele perdeu. Tem muita história aí para contar, né? Ele perdeu. E todo mundo achou que o Trump tinha acabado. E ele voltou. Ele é campeão nisso. Ele é campeão nessas reviravoltas. Todo mundo tinha dado o Trump lá em 1992, 93 como derrotado. Como o cara que acabou. Ele não tem mais. Mas esse aprendizado dele com o Roy Cohn, por isso que eu não gosto do filme. Você talvez tenha assistido o filme aí do Roy Cohn, Cidadão Cohn, assista. Você vai ver que o filme passa a impressão, o Roy Cohn lá morrendo de AIDS, né, em 86. Aí tem alguns fatos lá que não batem com esse revelando Trump aqui. Por isso que eu não gostei do filme. Eu achei que algumas coisas lá não batiam com o Roy Cohn do Trump. Ou alguém está mentindo aí. Como o material aqui é uma biografia não autorizada, entre aspas, né? Entre aspas, porque o Trump ele deu algumas entrevistas aqui para a biografia e depois falou mal do livro, disse que o livro era ruim. Não vale a pena. O pessoal achou que o Trump tinha simplesmente acabado. Ele acabou do primeiro para o segundo mandato, quando ele perdeu lá a presidência, a reeleição. Mas ele voltou 4 anos depois e ganhou essa presidência de novo. Levou essa presidência. E no momento que eu estou fazendo esse vídeo aí, como eu disse, tem muita gente subestimando o Trump aí. Eu aconselharia a quem está subestimando o Trump a ler esses livros. Se os caras não gostam de ler, seria interessante ler. Se você não for revelando o Trump, pega as autobiografias dele. Vai ler, gente. Porque não é bom que subestime o cara, não. Ele não é bom que subestime. A história de vida dele é uma história exatamente sobre isso. Sobre pessoas subestimando ele e ele dando a volta por cima. E como eu dei esse exemplo, né? Esse exemplo aí ele levou a presidência dos Estados Unidos, ficou meio folclórico lá o primeiro mandato, mas o segundo que está acontecendo nesse momento está bem diferente do primeiro, viu? Está bem diferente do primeiro. Não subestime o Trump. De novo, repito, não subestimem Donald Trump. Não subestime. Vocês à esquerda, esquerdas, não subestime o Trump. O que acontecido aí, né, com as relações brasileiras aí, das autoridades brasileiras com o Trump, eu não sei quando esse vídeo vai ser postado. Não tenho ideia quando esse vídeo vai ser postado. Pode ser essa semana, pode ser daqui a um mês, não sei. Mas o aconselhável é não subestimar o Trump de jeito nenhum. Vida privada, duelos de sucesso e fracasso nos negócios. Empreendimentos no ramo imobiliário, cassinos em Atlantic City e eventuais fracassos. Construção da marca pessoal e experiência televisiva no Aprendiz, né? Vida privada e relações pessoais. Dificuldades em manter amizades significativas, laços baseados mais em finanças que em afeto pessoal. Reflexão sobre solidão através de sucesso e do carisma público. Aí vamos ter a campanha presidencial em 2016. Comentários polêmicos sobre imigração, notadamente a frase sobre mexicanos estupradores, ensaios de conflitos com outras figuras públicas como Megyn Kelly e menções e acusações de assédio sexual, conclusão com a Convenção Republicana de 2016, decisiva para sua candidatura, e o iniciozinho, né, pode-se dizer assim, o iniciozinho do mandato, bem no iniciozinho do mandato. Dados técnicos e recepção. Edição em português lançada em 2017 pela editora Alaúde, com 424 páginas.
Título brasileiro revelando Trump a história de ambição, ego e poder do empresário que virou presidente. Recepção da crítica, considerada a biografia mais completa e equilibrada de Trump até então, baseada em investigação rigorosa e ampla. Quer dizer, até então, né? Porque hoje, provavelmente, nos Estados Unidos, não sei no Brasil, mas nos Estados Unidos, eles já devem ter outra. Eles já devem ter outra. Não duvido nada. Duvido nada. Sinopse por capítulo, né? Infância e formação, raízes, ambiente familiar, academia militar, primeiros negócios, entrada no mercado imobiliário com Fred Trump, construção da marca pessoal, assessoria com Roy Cohn, mídia e pseudônimos, ascensão e reveses, projetos de cassinos, o aprendiz, marca, vida pessoal e amizades, relações superficiais, solidão nos bastidores, campanha presidencial de 2016, comentários polêmicos, né, mídia e convenção. Deixa eu só pegar aqui umas partes aqui do livro. Eu separei algumas partes aqui para vocês terem uma ideia. Se vocês não lerem o livro, eu li por vocês, né? A gente está aqui para isso, beleza? Nós estamos aqui para isso. Se não tiver se não quiser ler, né, igual os políticos aí, não querem ler, não querem se informar, sinto vos dizer, mas eu aconselharia, tá? Olha lá. O lado Trump da história da saga americana da família começa com o avô de Trump, Friedrich. Ele foi criado em uma aldeia vinícola no sudoeste da Alemanha chamada Karlstadt, que parecia convidativamente verdejante e próspera para olhos distraídos. Mas o ambiente adolescente que viria se tornar o avô, de quem, né, viria se tornar o avô paterno de Donald Trump, não via muito futuro ali. O sobrado do telhado alto na Friedrichstraße, onde Friedrich cresceu, ficava a poucos minutos de caminhada do campanário da igreja protestante no centro do vilarejo, com 2 ou 3 quartos para acomodar uma família de 8 pessoas. Estava longe de ser a mais grandiosa casa de produtores de vinho, mas ainda que os Trump não fossem os vinicultores mais ricos de Karlstadt no fim do século XIX, eles garantiam uma renda digna. Possuíam um terreno onde cultivavam uvas e sua residência tinha vários anexos para pecuária e uma grande adega abobadada contígua aos cômodos do terreno onde a safra anual era fermentada. Karlstadt fica no Palatinado, uma região exuberante e verdejante do Vale do Reno, de onde vieram milhões de famílias germano-americanas, como os Trump, e no qual os nazistas depois criaram uma Strasse, ou Estrada do Vinho, para vender o produto depois de terem expulsado os comerciantes judeus locais. Abrigada pela cordilheira Har-Det, a oeste, a topografia suave criava um clima quase mediterrâneo, a chamada Toscana alemã, onde cresciam amêndoas, figos e castanhas. As uvas eram cultivadas havia pelo menos 2000 anos, desde que os romanos construíram uma casa de campo numa colina logo além da vila. Fileiras ordenadas de uvas Riesling cruzavam os campos e enchiam pequenos canteiros entre as casas da aldeia. Anos de instabilidade levaram muitos a fugir, criando um histórico de imigração e consolidando a interdependência das famílias que ficaram. Sociável e orgulhosa de seu passado em comum, a população de Karlstadt passou a ser conhecida como Burgesmacher, ou fanfarrões. Não se sabe quando os Trump chegaram ao Palatinado ou quando definiram a grafia de seu nome. Genealogistas e historiadores familiares encontraram diversas grafias, entre elas Dromb, Drumb, Drumpf, Trum, Tromb, Tromp, Trumpf e Trumpf. Lápides mais recentes em Karlstadt grafam o sobrenome como Trump, embora no dialeto palatino local o P final seja pronunciado com ênfase, quase como Trumpf. Essa é a origem do Trump, tá? Do parte de pai alemão e mãe escocesa, tá? Mãe escocesa. O Trump tem né? Os pais, né? Os pais alemão e como eu falei, escocês. Você aí da Escócia, o Trump ele tem por parte de mãe, tá? Uma parte escocesa. Olha só, adiantando aqui um pouquinho, né? Ó, em 1958, quando eu tinha 12 anos e muita fome de aventuras, 2 garotos dos confins tranquilos do Queens gostavam de embarcar na linha E do metrô em direção a Manhattan, a ilha de promessas altivas e exóticas que eles conheciam como a cidade. Donald Trump e Peter Brandt
Nunca pediram permissão aos pais para suas expedições de sábado à tarde. A resposta teria sido um enfático não. Manhattan era longe demais, arriscada demais, uma cacofonia perturbadora de super-heróis de quadrinhos, milionários, vigaristas, estrelas de cinema, gangsters e coisa pior. Para os garotos, essa mescla de glamour e perigo era apenas parte da atração. A Times Square ainda não tinha se tornado o canto mais famoso do país, o mercado aberto de sexo, drogas e corrupção em que se transformou nos anos 60, mas em 58 já era um bairro em rápido declínio, com as calçadas tomadas por prostitutas e vitrines entulhadas de bugigangas. Donald e Peter eram fascinados pelas lojas da Times Square, onde podiam comprar bombas de fedor, campainha de mão de dar choque e vômito falso, acessórios perfeitos para pregar peça nos amigos da escola. Desembarcando a poucos quarteirões dali, na esquina da rua 53 com a Quinta Avenida, os garotos subiam as escadas da estação e saíam em um turbilhão excitante de buzina e sirene de polícia, vendedores de cachorro-quente e um borrão vertiginoso de humanidade. Manhattan, sabiam, seria o campo de teste deles, uma nova fronteira a conquistar. Menino loiro e magrelo, prestes a entrar na adolescência, Donald Trump vinha de um bairro onde os maiores prédios tinham apenas alguns andares. Na divisa da cidade com a suburbana Long Island, o bairro de Jamaica Estates era povoado principalmente por judeus e católicos, de classe média e alta. As ruas eram definidas por gramados bem cuidados, grandes carvalhos e lindas casas, as maiores delas construídas por Fred C. Trump, o pai. Quando Donald Trump estava pronto para ingressar no jardim da infância, os Trump o enviaram à escola particular Kill Forest, onde haviam matriculado seu irmão mais velho, Fred Jr., um garoto brincalhão que sonhava em se tornar piloto. As duas irmãs mais velhas de Donald, Marianne, que tinha a determinação do pai, e Elizabeth, alegre como a mãe, também frequentavam a Kill Forest. No ensino médio, Marianne, que acabaria sendo advogada e juíza federal, emergiu como estrela acadêmica da família. Ela entrou na equipe de debates e no Grêmio Estudantil e escrevia poesia com uma estrofe sentimental intitulada Sozinha, publicada no anuário do colégio. Abre aspas. Nós, familiares terrenos da escola, onde grupos de meninos e meninas param para conversar, rir e depois ir ver seus outros amigos, ela é ignorada por todos. Ela, sozinha e sem amigos, nem tem a esperança de se unir à alegre multidão que caminha para a loja de doces da esquina. Fecha aspas. Poema da irmã do Trump. Donald passava a maior parte do tempo com Robert, seu irmão mais novo, um jovem quieto e sensível, presa fácil para o agressivo irmão mais velho. Já adulto, Ronald gostava de contar a história de quando pegou as peças de Lego de Robert para si e depois colou todas, porque estava muito orgulhoso do que tinha construído. E foi o fim do Lego do Robert, lembrou. Na Kill Forest, Donald se deparou com normas de vestuário, gravatas e terno para meninos e saia para as meninas. E um rigoroso código de conduta, que incluía a exigência de que os alunos se levantassem quando o professor entrasse na sala. Desde o início, ele e seus amigos desafiavam as ordens dos professores, atrapalhando a aula com gracinhas e atos de rebeldia. Jogávamos bolinhas de papel mastigadas e brincávamos uma corrida de carteira, fazendo as nossas baterem nas outras, lembrou Paul Onish. Donald foi tantas vezes retido depois do horário que os amigos apelidaram essa punição de DT, sigla para Donald Trumps. Donnie Trumps. Seus colegas de sala nem sempre gostavam da algazarra. Na segunda série, depois que Trump puxou o rabo de cavalo de Sharon Mazzarella, ela levantou sua lancheira de metal e a bateu com força na cabeça dele, fazendo um som abafado. Independentemente das consequências, o comportamento de Donald não mudava. Ele era cabeça dura e determinado, disse Ann Tree, uma professora de Kill Forest, que monitorava os estudantes no refeitório. Sentava com os braços cruzados com aquela expressão facial. Eu usaria a palavra rabugento, quase te desafiando a dizer qualquer coisa com que ele não concordasse. Steve Nightingale, que morava a alguns quarteirões dos Trump, em Jamaica Estates, contou que sua impressão sobre Donald foi formada quando o viu pular de sua bicicleta certa tarde e esmurrar outro garoto. É como que um trechinho de um vídeo que ficou na minha mente, porque acho que aquilo foi muito incomum e assustador naquela idade, dizia Nightingale 6 décadas depois.
Segundo seus próprios relatos, o principal foco de Trump durante o ensino fundamental era criar confusão, porque por algum motivo eu gostava de botar lenha na fogueira e de testar as pessoas. Não era exatamente uma coisa maldosa, era algo mais agressivo. Na segunda série, como descreveu, ele deu um soco no professor de música, deixando-o com o olho roxo, porque eu achava que ele não sabia de nada, ele sabia nada de música, e quase foi expulso. Não tenho orgulho disso, mas é prova clara de que desde cedo eu tinha uma tendência a defender e expor minhas opiniões de forma muito dura. Peter Brandt, seu melhor amigo na escola, está entre os vários companheiros que não se lembram nem do incidente, nem de Donald tê-lo mencionado. Quando perguntaram a Trump sobre isso, décadas depois, ele disse: eu falo soco, mas naquela idade ninguém dá um soco muito forte, mas eu era muito impetuoso na escola. Olha só isso aqui que interessante, olha só que interessante isso aqui. Ó. O professor Charles Walker, falecido em 2015, nunca contou a ninguém de sua família sobre ter sido agredido por um aluno, mas seu desprezo por Trump era visível. Ele era um saco, disse certa vez. Algumas crianças precisam de atenção o tempo todo. Ele era desse tipo. Pouco antes de morrer, deitado numa cama de hospital, Walker ouviu falar que Trump estava pensando em se candidatar à presidência. Aí o sujeito falou, né? Quando esse menino de 10 anos, disse Walker a familiares, quando esse menino tinha 10 anos, disse Walker a familiares, ele já era um merdinha. Cara, não esqueceu, hein? O cara não esqueceu, ele levou pro túmulo o ressentimento, né, sobre o Trump, ele levou pro túmulo esse ressentimento, ele não esqueceu, incrível, né, é um negócio realmente incrível, ele não esqueceu, ele era um merdinha, caramba, hein, gente, o que não faz o ressentimento, hein, o que não faz o ressentimento, o cara viveu aí muito tempo, né? O cara viveu muito tempo e o ressentimento continua ali pro resto da vida. Imagina quando ele ouviu falar que o Trump tinha se candidatado, se ele tivesse visto Trump presidente, hein? Apesar de toda a sua riqueza, o empresário não queria mimar os filhos, o pai Fred, né? E os encorajava a ganhar dinheiro coletando garrafas de refrigerante White Rock vazias e levando-as ao depósito para receber os 5 centavos de devolução, e entregando jornais quando chovia, ele os levava de Cadillac. Viciado em trabalho, ele carregava Donald consigo para as obras e para a sede da empresa, um consultório de dentista adaptado perto de Conner Island, onde o garoto absorvia a atenção aos detalhes e a obsessão com o corte de custos do pai. Na Kew Forest, onde fazia parte do conselho de administração, Fred reclamava que a escola estava desperdiçando fundos ao instalar banheiros novos no ginásio. Já havia toaletes suficientes, resmungava. Nas obras dos seus próprios empreendimentos, ele recolhia pregos não usados do chão e os devolvia aos carpinteiros. Também economizava dinheiro em produtos para limpar o piso, encomendando análises laboratoriais de produtos industrializados, comprando os ingredientes e misturando-os para produzir seu próprio limpador. Isso é o pai do Trump, hein? Pai do Trump. Homem formal e fastidioso que usava terno e gravata até em casa, Fred podia ser austero e socialmente desajeitado. Já sua esposa Mary adorava a atenção, jogando-se no centro das férias e reuniões sociais. Também adorava a pompa e ficou horas assistindo a coroação da Rainha Elizabeth em 1953. Dona de casa, ela se dedicava à caridade e a trabalhos voluntários no Jamaica Hospital, onde Donald nasceu. Mary teve vários problemas de saúde, entre os quais uma hemorragia após o nascimento de Robert, que exigiu uma histerectomia de emergência. Da mãe, Donald herdou o receio de pegar germes, que por anos o levou já adulto a evitar apertos de mão. Fred e Mary Trump exigiam disciplina em casa, proibindo os filhos de tratar uns aos outros por apelidos, usar batom ou ir para a cama depois do horário. Os Trump sabatinavam as crianças toda noite depois da escola e exigiam que elas fizessem as tarefas. Como na escola, Donald se rebelava contra as regras, discutindo com o pai. Mesmo assim, Fred sempre dizia que ele era um rei e que precisava ser matador em tudo que fizesse.
Sedentos por autonomia, Donald e seu amigo Peter criaram uma rotina que escondiam dos pais. Nas manhãs de sábado, depois de jogar futebol na escola, vestiam calça caqui de algodão e camisa passadas e caminhavam até a estação de metrô Union Turnpike, onde embarcavam num trem para Manhattan. A cidade era muito mais divertida e tentadora que as ruas silenciosas e ordeiras que definiam Queens. Um sentimento que não se dissiparia quando eles se aproximassem da vida adulta. Andando pela cidade, os garotos se achavam David Crockett, urbanos, explorando a vastidão bucólica do Central Park, vendo homens negros jogar basquete nas quadras abertas ao longo do rio East, observando pedintes na Times Square, comendo cachorro-quentes comprados em carrinhos de rua e se aboletando em banquetas altas de uma lanchonete para tomar uma bebida feita com leite, água com gás e xarope de chocolate. Em sua loja de bugigangas favorita na Times Square, ficavam admirando a seleção de canivetes. Na Broadway, West Side History, Amor Sublime Amor, né, filme, era um sucesso e Donald e Peter, imaginando-se membros de gangues nas ruas perigosas da cidade, compraram facas para se sentirem no papel. No Queens, os meninos brincavam de um jogo que chamavam de Land, em que jogavam as facas no chão e aí pisavam no lugar em que a lâmina cortara a terra. No início, as facas que usavam tinham 15 centímetros, mas eles logo ficaram mais ousados e passaram para lâminas de 28 centímetros. Trump negou ter sido um cara que gosta de facas. Nunca tive um canivete na minha vida. Isso é loucura. Perto do fim da 7ª série, Fred descobriu o esconderijo de facas de Donald. Ele chamou o pai de Peter, que também achou a coleção do filho. Os dois homens ficaram furiosos ao saber das viagens dos garotos à cidade. Adulto, Peter Brant veria aquelas aventuras como um sinal precoce de independência e ambição, um impulso que alçaria ambos a fama e a vasta riqueza. Brant se tornou magnata na indústria de papel, editor e produtor de filmes. Mas Fred Trump, alarmado com a evolução do filho, decidiu que Trump precisava de uma mudança radical. Nos últimos meses antes do início da 8ª série, Donald pareceu desaparecer. Peter ouviu de um amigo que seu companheiro iria para outra escola. Quando lhe telefonou, ouviu Donald contar com a voz carregada de tristeza que o pai o estava mandando para a Academia Militar de Nova York, um rigoroso internato 120 quilômetros ao norte do Queens. Peter ficou chocado. Seu melhor amigo estava sendo mandado para longe e por motivos que pareciam, ao menos para um menino de 13 anos, quase inexplicáveis. Aí o Trump vai fazer parte de uma academia militar, né? Academia Militar. Olha lá, fossem seus alunos, a Academia Militar de Nova York. Ele chegou em setembro de 1959. Um adolescente atarrancado, perplexo com seu novo ambiente. Fossem seus alunos filhos de encanadores ou fossem milionários, Dubias não se importava. Donald não era exceção. No começo ele não gostou da ideia de receber ordens tipo arrume a cama, engraxe os sapatos, escove os dentes, limpe a pia, faça a lição, todas as coisas que um garoto tem de fazer quando é cadete em uma academia de 400 alunos, contou Dubias. A gente realmente não ligava se ele vinha do Rockefeller Center ou algo assim. Ele era só mais um nome, mais um cadete igual a todos os outros. Fundado em 1889 por um veterano da Guerra Civil, em um local que tinha sido um resort de verão, a inspiração da academia para o rigoroso código e o torreado prédio era West Point, localizado 8 km ao sul pelo rio Hudson. Cerca de 450 alunos estavam matriculados, todos brancos, exceto por algumas dezenas de latino-americanos. A escola só passou a admitir negros no último ano de Donald, no ensino médio. As mulheres demorariam mais uma década para chegar. A academia militar era um lugar onde, como dizia o slogan da escola, os garotos se destacavam pela excelência. A ideia era injetar disciplina e direção em meninos que chegavam ao campus despreparados e indomados. Isso envolvia destruí-los para depois fortalecê-los. Cada aluno recebia um livreto azul intitulado Ordem Geral número 6, que determinava os castigos para uma série de infrações. Uniforme sujo, sapatos não engraxados, cabelo mal cortado, cama desarrumada, não caminhar direito, segurar a mão de uma jovem e nudez no quartel. Tudo isso resultava em demérito. Pegar carona, roubar, beber, apostar e possuir material pornográfico podia causar expulsão imediata. Todo dia os cadetes tinham de fazer fila e enfrentar uma inspeção rigorosa. Um oficial passava uma luva branca pelo topo dos armários para checar se havia poeira. Um erro de ortografia ou de pontuação era um trabalho final, e um trabalho final era suficiente para rebaixar uma nota. Mas o Trump vai ser bom nesse negócio, tá?
ele vai se destacar. Ele vai se destacar nessa academia, tá? O cara claro, ele vai arrumar confusão, ele vai arrumar um monte de confusão, mas ele vai se destacar. Ele vai ser um líder, né, entre os alunos nessa escola. Ele vai aprender as disciplinas. Cara, Trump chegou ao Wharton School, né, na Universidade da Pensilvânia, logo depois, né, no outono de 66, como quem tem pressa. No minúsculo departamento de negócios imobiliários da escola, sua arrogância se destacou desde o início. O garoto com cabeleira loira disse aos colegas de classe que seria o próximo Bill Zeckendorf, consultor de Manhattan, que fora dono do Chrysler Building e incorporara todo o terreno da sede das Nações Unidas, e que também era filho de um grande empreiteiro. Trump prometeu que seria ainda maior e melhor que Zeckendorf. Seus 2 anos na única universidade de primeira linha que oferecia graduação em negócios seria o único período em que ele moraria fora de Nova York. Mas mesmo naquela época, ele voltava com frequência nos fins de semana para trabalhar com o pai. Trump via Wharton desde o começo como um lugar para ganhar uma verniz de prestígio. Talvez a coisa mais importante que aprendi em Wharton tenha sido não ficar impressionado demais com credenciais acadêmicas, declarou. Não levei muito tempo a perceber que meus colegas não tinham nada de especialmente incrível ou excepcional e que eu podia competir tranquilamente. A outra coisa importante que tirei de Wharton foi um diploma. Na minha opinião, ele não prova muita coisa. Mas muita gente com quem faço negócio o leva bem a sério. O Trump não leva a sério o diploma, né? Nunca levou a sério o negócio do diploma. Mas as pessoas, elas são encucadas com isso, né? Elas são encucadas com isso. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte do Roy Cohn, que eu gostei pra caramba. Parte do Roy Cohn, que é bem interessante. Para mim, um dos pontos altos do livro, né? A Arte do Contra-Ataque. Para mim, um dos pontos altos do livro, porque o Roy Cohn realmente foi um cara danado, né? Danado, ó. Roy Cohn nasceu em meio ao poder. Seu pai, Albert Cohn, era um membro da máquina democrata nova-iorquina que se tornou juiz da Suprema Corte Estadual. Roy estudou em 2 escolas particulares de elite, Fields, isso aqui que ele se tornou juiz da Suprema Corte Estadual. Não passa isso muito no filme não, tá? Aí vai ter aqui o negócio aqui, ó, em 51 trabalhou na acusação de Julius e Ethel Rosenberg, condenados por espionagem e por passar segredos sobre a bomba atômica à União Soviética. O casal acabou sendo executado e Cohn alegou ter reservadamente convencido o juiz a mandar Ethel, e não só Julius, para a cadeira elétrica. Depois desse caso sensacional, ele trabalhou em 52 para a Divisão de Segurança Interna, um novo escritório do Departamento de Justiça, focado em eliminar comunistas. Logo ficou sabendo que o senador Joseph McCarthy estava abrindo um inquérito para investigar se havia comunistas infiltrados no governo, e o republicano de Wisconsin o contratou como conselheiro-chefe do subcomitê permanente de investigação do Senado. Aí eles vão perseguir comunista, cara. E aí vai ter uma série de situações. Se quiser assistir o filme, assista o filme, tá? Procure aí nos streamings, deve ter. E eu assisti no streaming, tá? Assisti no streaming. Eu não tenho esse filme em DVD. Mas vale a pena. Olha só, o Trump vai encontrar com ele no comecinho dos anos 70. Trump, eles estavam enfrentando, ele e o pai, o Trump estavam enfrentando lá as acusações lá no negócio dos prédios lá. E aí o Trump encontrou ele num bar lá em Nova York. Olha só. Trump, enfrentando uma acusação de discriminação, estava sendo pressionado a fazer um acordo, mas odiava a ideia. Cohn, chocado com o fato de o vice-presidente ter aceitado as alegações contra ele e renunciado à segunda posição mais importante do país, representava o melhor argumento contra o acordo. Então Trump entrou no Le Club e lá estava Cohn, o homem que nunca fazia acordos. Trump se sentou e explicou o dilema que enfrentava. Não gosto de advogados, disse a Cohn. Acho que eles só ficam adiando os acordos. Eles só falam não e sempre estão tentando fazer acordos em vez de lutar. Cohn concordou. Trump continuou. É melhor lutar que desistir, porque assim que você desiste uma vez, fica com a reputação de ser um homem desistente. Essa conversa é hipotética? Trump ficou animado por Cohn estar escutando um Zé Ninguém como ele. Passou a cortejá-lo. Não é nada hipotética. Explicou que o governo tinha acabado de abrir um processo dizendo que discriminamos negros em alguns dos nossos conjuntos habitacionais. Disse que não era verdade, que não queria que o governo forçasse a alugar seus imóveis para beneficiários de programas de assistência social. O que você acha que eu devo fazer?
Na minha opinião, você deve dizer para eles irem para o inferno, contestar no tribunal e deixar que eles provem que você cometeu discriminação. Não acho que você tenha a obrigação de alugar para locatários que seriam indesejáveis, brancos ou negros, e o governo não tem o direito de dizer como você deve administrar sua empresa. Como garantiu a Trump, você vai ganhar com toda certeza. Trump gostou do que ouviu, não só sobre o caso, mas de toda a filosofia de mandar pessoas para o inferno. Daquele momento em diante, ele adotou a estratégia de quando atacado, contra-atacar com força avassaladora. Uma das revelações mais das relações mais influentes de sua vida estava começando. Conforme essa relação se estreitava, Trump passou a admirar a genialidade de mas a se preocupar de que ele, às vezes, pudesse ser despreparado e um desastre. Quando Con alardeou que passara boa parte da vida sendo indiciado, Trump perguntou-lhe se realmente tinha feito o que era acusado de fazer. O que é que você acha? Respondeu o advogado sorrindo. Trump disse que nunca soube de verdade o que isso queria dizer, mas gostava da dureza e da lealdade de Con. O Con vai morrer de AIDS, né? O Trump ele precisou de um outro advogado. E o Con acaba se afastando dele lá nos anos 80, quando ele contrai AIDS, né? Mas quando ele morre, o Trump tá lá, o Trump vai no enterro. O Trump visita ele algumas vezes, quando ele tá doente de AIDS, entendeu? Con, que era judeu, tentou então uma aposta. Ele vai tentar aqui ele vai ganhar causas, vai passar anos com o Trump, entendeu? Ele passou anos e anos e anos com o Trump. Ele vai ter aqui eles vão falar aqui sobre os anos 70, o livro vai contar sobre os anos 70, nada que não estivesse o próprio Trump, aqui fala do Con aqui também, né? No Arte da Negociação, vai contar aqui muita coisa, como era Manhattan dos anos 70, como ele começou a fazer negócio, como começou a ficar rico, como ele dependia às vezes de dinheiro do pai, né, como ele precisava de dinheiro do pai, como isso durante muito tempo, e fazendo negócios, vencendo, construindo cassino. Ele construiu cassino, o Trump Tower, vai falar sobre a Trump Tower, como construiu essa Trump Tower, como ele ganhou, como ele conseguiu o terreno, como ele comprou o terreno, muitas vezes a preço de banana. É um negócio realmente que vai aqui falar, né? Olha só aqui, isso aqui já nos anos 2000, ó. Olha só. Obviamente a linha de roupas masculinas foi apresentada em um episódio do Aprendiz, assim como a Trump Ice, uma nova marca de água, e a Trump Success, uma nova fragrância. Aproveitando o sucesso do programa, Trump licenciou o nome para roupas, gravatas, móveis, óculos, carteiras e até colchões. Tudo vendeu bem durante anos. Os produtos da marca Trump ficaram em destaque na loja de departamentos Macy, que atraía clientes de classe média em busca de um pouco de estilo. Em 2016, Trump estava recebendo renda de 25 acordos de licenciamento diferentes e demonstrou interesse em possuir dezenas de outras empresas que pareciam ter sido feitas para licenciamento em todo o mundo, um sinal da dimensão de sua ambição. A teoria de branding, uma gestão de marca de Trump, era que tudo que pudesse ser vendido poderia ser vendido sob o nome dele, por uma taxa. Isso gerou algumas apostas peculiares. Uma tentativa de vender bifes da marca Trump Sticks na Sharper Image, uma loja de produtos tecnológicos encontrada em muitos shoppings de bairros de classe média alta, não fez muito sucesso. Ao licenciar seu nome sem investir dinheiro, ele conseguiu muitas vezes obter lucros significativos mesmo quando os empreendimentos fracassavam. O novo modelo permitiu que Trump resistisse até o colapso econômico mundial. A princípio, esses acordos de licenciamento captavam dinheiro fácil que abundava durante o boom econômico da primeira década do novo milênio, quando os consumidores tinham dinheiro para gastar nos produtos aparentemente luxuosos da marca Trump, e os bancos estavam dispostos a financiar novos empreendimentos imobiliários de preços altos. Com essa nova estratégia, também lucrou com os destroços do colapso que veio da sequência. Na pior das hipóteses, o licenciamento permitia que ele saísse de acordos que estavam ruindo durante a recessão, depois de ter embolsado comissões exorbitantes. A visão central de Trump era deixar de construir uma empresa de cada vez e expandir a ambição de criar um império. Uma série de entidades que levavam o seu nome, mas não precisavam de seu dinheiro. Seu negócio era a marca. Era como ser dono de um cassino. Quando bem administrado, a casa ganha.
os apostadores seriam aqueles que lhe pagassem pelo direito de seu nome. Trump não tinha como perder. Poucos de seus empreendimentos de marca foram tão noticiados ou tão polêmicos quanto a tentativa de Trump de educar as massas de acordo com seu estilo. O cara vai montar uma faculdade, gente. Faculdade Trump. Isso vai dar um rolo. Óbvio, né? Vai dar um rolo, gente. Um negócio impressionante. Olha isso aqui, ó. Em um dia úmido da primavera de 2005, Trump convocou a imprensa para uma coletiva no Trump's Bar, perto da churrascaria Trump Grill, a poucos passos da sorveteria Trump's Ice Cream Parlor e da loja Trump Store, onde na época se vendia uma nova colônia masculina chamada Donald Trump, The Fragrance. Na coletiva, Trump anunciou a Universidade Trump, um produto de marca com um propósito aparentemente nobre. Eu diria que se tivesse uma escolha entre ganhar rios de dinheiro ou gerar rios de conhecimento, acho que ficaria tão feliz em gerar conhecimento quanto em ganhar dinheiro. Na época, o mercado imobiliário estava se expandindo e muitas pessoas comuns viam o investimento no setor como um caminho fácil para a riqueza. Trump prometeu que sua universidade lhe mostraria o caminho. Na Universidade Trump, ensinamos o sucesso. É disso que ela trata. Sucesso, afirmou em um vídeo promocional. Não muito depois que a universidade abriu, o mercado imobiliário foi enfraquecendo até entrar em crise. Em vez de fechar as portas, a Universidade de Trump deu a volta por cima. Agora ensinaria as pessoas a ganhar dinheiro em um mercado em baixa. Aprenda com os especialistas selecionados por Donald Trump a lucrar com a maior crise imobiliária da história, dizia um anúncio da Universidade de Trump, publicado em um jornal de Santo Antônio em 2009. Claro que não deu certo, né, gente? O negócio foi... Eles arrumaram uns professores lá qualquer lá. Aí era um negócio meio, como é que fala? Fajutaço. Entendeu? Aí os alunos não estavam aprendendo nada. Ninguém... É um negócio bem fajutaço. O negócio não foi pra frente. Olha só isso aqui, ó. O homem que se tornaria presidente se levantou de sua cadeira de couro acolchoada, abotoou o paletó e acenou para os visitantes o acompanharem. Venha, rapazes. Tenho algo para mostrar a vocês. Deixando a sala de carpete felpudo no Trump Tower, cuja vista para o Central Park e para o majestoso Plaza Hotel é deslumbrante, ele nos conduziu pelo corredor até uma sala sem janelas a menos de 5 passos. Acabei de descobrir isso, disse apontando a mesa de reuniões que ocupava a maior parte dos cômodos. Apontou a mesa, convidando-nos a examiná-la. Todos os centímetros da superfície estavam repletos de pilhas de revistas. Todos dos últimos 4 meses, disse ele. E na capa de todas as revistas lá estava ele, Donald J. Trump, sorrindo, acenando com uma expressão raivosa ou amuada, mas sempre ele. Capa da Time, 3 vezes em 4 meses, disse ele. Como ninguém nunca antes. É incrível. Lá estava ele na New York Times Magazine, na Esquire, na Rolling Stone, e assim por diante. O homem que seria indicado candidato a presidente do Partido Republicano, seu sucesso ou sua notoriedade, proclamado em todas as revistas. Ele estava muito impressionado. Estava todo contente naquele dia de junho, um exemplo do poder do pensamento positivo, a base da teologia com que havia crescido no escritório de Fred Trump e na igreja do reverendo Norman Vincent Peale. Naquele momento, Donald Trump era o negociador receptivo e confiante, o forte tomador de decisões, o garoto agitado que, como seu irmão descreveu, era apenas um bom menino do Queens. Alguns momentos depois, mudaria de ritmo e mostraria seu outro lado, outra vertente tipicamente americana, mais sombria, com um toque de paranoia e uma pontada de desespero. Esse era o autor de América Debilitada, Como Tornar a América Grande Outra Vez. O contador de verdades que dizia a multidões: não temos mais um país. O magnata orgulhoso que ameaçava nos processos pouco depois de dizer que estava adorando a entrevista. Esses dois aspectos de Trump pareciam fruto de ficção de personagens escritos para cativar as esperanças e ambições de uma grande nação jovem, mas também seus medos, dúvidas e aflições. Mesmo depois de termos passado horas conversando com ele, um processo quase sempre frustrante em que ele aceitava toda e qualquer pergunta, mas muitas vezes dava respostas desarticuladas e truncadas que nada tinham a ver com as perguntas, Trump não parecia muito real, mas um personagem que havia desenvolvido para enaltecer seu império de negócios, uma abstração elaborada para ser ao mesmo tempo um homem comum e um fantasioso rei arrojado de Manhattan, uma encarnação de riquezas americanas. Trump era charmoso, mas sempre com pretensões de se elevar ainda mais como Lonesome Rhodes
em Um Rosto na Multidão, o filme de 57 que Andy Griffin faz um viajante do Arkansas simples, mas extremamente cínico, que se alça de uma cela de prisão imunda ao pináculo da celebridade do poder político americano. Trump era um populista nato, como Howard Beale, o âncora do Network, Rede de Intrigas, o filme de 76, em que o jornalista incita a nação a abrir as janelas e gritar: "Sou completamente louco e não vou aguentar mais". Trump às vezes era dono de uma sabedoria ingênua, como Chauncey Gardner, o simplório jardineiro cuja sabedoria popular e involuntária o transformou num possível candidato a presidente em Muito Além do Jardim. Eu tenho um vídeo, tá, gente? Procure aí no canal Muito Além do Jardim, o vídeo sobre o livro, tá? Do livro, e falo também um pouquinho do filme, tá? Um pouquinho do filme Muito Além do Jardim. Que livro extraordinário. Tem aí no canal Muito Além do Jardim. Se eu lembrar, eu deixo aí eu deixo aí nos créditos aí, tá? Nesse último século, durante períodos atribulados, pessoas reais também tinham fascinado assim os americanos. Vozes que apelavam à ideia de que os estrangeiros ou outro seriam os responsáveis pelos problemas da nação. Charles Coughlin, o padre que usou seu programa de rádio nacional nos anos 30 para transmitir uma mensagem ao estilo de America First, repleto de ataques antissemitas. George Wallace, o governador segregacionista do Alabama, que disputou a presidência nos anos 60 e 70 como populista, pregando que não há diferença nenhuma entre republicanos e democratas. E Patrick Buchanan, o candidato à presidência natural de Washington, que nos anos 90 incentivou os eleitores a se revoltarem como campônios conforcados, para tirar o país da mão de políticos que não haviam conseguido impedir a imigração ilegal e os males do livre comércio. Esses homens haviam apelado ao aspecto mais sombrio da personalidade americana, o outro lado da ousadia teológica, da ousada teologia das boas ações e do capitalismo justo de Billy Graham, da marcha pela justiça e pela igualdade de Martin Luther King, rumo ao topo da montanha, e da promessa de esperança e mudança de Barack Obama. Trump acreditava, assim como muitos grandes americanos reais e fictícios como Steve Jobs ou Jay Gatsby, no poder ilimitado e inigualável do indivíduo de realizar quase tudo. E assim como muitos outros produtos do mecanismo de celebridades tipicamente americano, Trump acreditava que sua fama e seu dinheiro o catapultariam a um nível de poder merecido por ter muito dinheiro. Ele acreditava que só de entrar na sala, só de corresponder às paixões de uma multidão, era capaz de mudar o rumo dos acontecimentos. Era capaz, por exemplo, de tornar os Estados Unidos grandes de novo. Acredite em mim, ele havia conclamado a multidões durante a campanha. Acredite em mim. O homem, o mito. O homem, o mito. Tem muita coisa esse livro aqui. Não é... Eu apenas passei aqui, né? O famoso ano passant, né? O famoso ano passant. O livro tem muita coisa, mas assim, ele só, como eu falei, ele só vai até 2016, tá, gente? Ele só vai até 2016. Tem muita coisa mesmo. Eu passei aqui, né? Dei aqui uma geral, né? Aqui uma geral sobre o livro, entendeu? Uma geralzinha. Mas você pode comprar aí na Amazon, vou deixar aí no link da Amazon. Não tem PDF, tá, para você baixar, não tem, procurei, mas não tem um livro em PDF para você baixar aí, se quisesse baixar aí de grátis, né? Só comprando. Ele é, como eu falei, é da editora Alaúde. Aqui na contracapa dele tá aqui, ó, dizendo, ó: o melhor do jornalismo investigativo, os eleitores não podem dizer que não foram avisados. USA Today. Uma reportagem útil e vigorosa, que traça habilmente a construção obstinada de Trump, de sua marca espalhafatosa, bem como sua forma muitas vezes magistral de manipular a mídia. The New York Times. O @Washington Post produziu às pressas um livro difamatório sobre mim. Não comprem, é chato. Donald Trump no Twitter. Aqui, ó. Aqui. Olha lá. Não comprem, é chato. Quem é Donald Trump? Quais são as ambições do empresário que construiu um império, obteve fama mundial e sem nenhuma experiência política conquistou o cargo mais poderoso do planeta? Nessa obra, Mark Fisher e Michael Kranish abordam os fatos mais relevantes da trajetória do empresário. A imigração de seus antepassados, a infância no subúrbio de Nova York, os anos de formação em uma academia militar, a carreira empresarial permeada por processos judiciais,
afirmações polêmicas e constantes mudanças de opinião até a eleição americana de 2016. Das páginas emerge o retrato de um homem certo de suas visões, com enorme confiança em suas habilidades, não muito bem informado, que se ofende fácil. Um homem com mania de grandeza e obstinado a vencer. Em tempos de polarização política e após uma das mais controversas eleições da história, este livro é uma obra fundamental para compreender os interesses e o modo de fazer negócios desse controverso empresário que virou o presidente. Esse é o livro Revelando Trump, escrito por dois jornalistas do New York Times. Aqui, ó. Dois jornalistas do New York Times. Beleza, gente? Então é isso. Do Washington Post, chama New York Times. Estou com o New York Times na cabeça. The Washington Post. Eles escreveram, né? The Washington Post, Mark Fisher e Michael Kranish. Este livro aqui, beleza? Então é isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Eu passei um pouquinho, né? Eu passei um pouquinho sobre esse Revelando Trump. Um bom livro, tá? Mas assim, no meio do livro, eu senti senti no livro, né, lendo, que eles estavam doidos para jogar merda no ventilador, né? Aqui no livro. Me deu essa impressão em algumas passagens aqui. Eles foram a fundo, tá? Acredito que eles foram a fundo. Se todas as polêmicas que você possa imaginar sobre o Trump, eles falaram aqui. Não deixaram nada. Aí, né? E aí você tira suas próprias conclusões. Se você gosta do Trump, você pode ter esse livro de cabeceira, né? Para você ter na sua casa, para você dar para seus filhos lerem, etc, etc. Esse livro aqui. E também tem a Arte da Negociação, né? Esse é outro livro. Esse aqui é autobiográfico, né, de 1987. Como eu já disse, o Trump tem muito material, muito livro mesmo. Muito livro. Esse aqui é o primeiro dele. Primeiro autobiográfico, né? Com esse Tony Schwartz que escreveu junto com o Trump. Beleza? Então é isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Se você quiser o livro, compre aí pela Amazon, tá? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Eu volto semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão. Até semana que vem. Tchau, tchau.